Pretendido pelo Corinthians, Alex Arce pode parar no Vasco ou no Flamengo, pelo menos é o que garante o empresário do atacante paraguaio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala da busca do São Paulo por um patrocínio na manga com duas possibilidades. Tem informação no Corinthians que segue em busca de contratações, lateral da seleção argentina e zagueiro do River Plate especulados. Já o Flamengo com todos os problemas do mundo, mesmo depois de uma vitória importante por 2-0 contra o Bolívar. Falo sobre as prioridades do Cruzeiro para 2025 em relação a reforços. Tem um top 9 do programa de sócios torcedores do futebol brasileiro. Tudo sobre o projeto da SAF da Lusa, que garantiu uma série de aplausos de membros do COF nessa quinta-feira. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. O vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Vasco, Vitória e Santos tentaram a contratação de Thales Brenner, atacante que atua pelo lado do campo, foi revelado no Fluminense e fazia sucesso lá na Ucrânia, mas o Kashima Antlers do Japão foi mais rápido e oficializou nessa quinta-feira a contratação do atleta, operação intermediada pelo empresário Marcelo Robalinho, o mesmo Robalinho que agencia a carreira de Igor Silva, atleta que pertence ao Lohan e que foi alvo recentemente de Fortaleza Internacional. O Lohan tem um novo técnico que não pretende abrir mão do atleta brasileiro. Bora falar agora sobre a Mancha Verde, que está proibida de pisar nos estádios pelos próximos 30 dias. Integrantes da Mancha não podem conter nada relacionado à torcida organizada. Além disso, estão proibidas quaisquer aparições da principal uniformizada do Palmeiras, que segue causando extracampo. Bora contar também que o Vasco deve ter a volta de Lucas Piton para o jogo contra o Criciúma, marcado para esse domingo, fora de casa. O atleta treinou com bola e pode ser relacionado. Excelente notícia. Para completar, o Galo fará 3 jogos seguidos contra times que brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana, Cuiabá em casa. Depois, Fluminense em casa e Grêmio fora. Entre o jogo do Cuiabá e do Fluminense ainda tem o duelo contra o São Lourenço, partida de volta da Libertadores da América. Já no Santos, Billy Arce, atacante equatoriano de 26 anos de idade, pode estrear contra o Avaí nesse sábado na Vila Belmiro. Foi relacionado pela primeira vez desde que foi contratado do Once Caldas. A saideira do giro de notícias, Gustavo Alfaro é o novo técnico da seleção paraguaia, ex-comandante do Equador. Foi ele quem levou o Equador para a Copa do Mundo, passou os últimos meses na Costa Rica. Sobre a Portuguesa, com excelente notícia, nessa quinta-feira a Lusa apresentou ao COF, Conselho de Orientação Fiscal, 2 projetos que estão interligados e que podem mudar o tamanho da Portuguesa. A Lusa tenta virar uma SAF há bastante tempo. O grande problema é financeiro. Quem aportaria dinheiro num clube que deve 400 milhões de reais e tem uma capacidade de arrecadação anual de 20 milhões? Essa resposta começa a ser desenhada a partir do momento em que o Grupo Águia, de Wagner Abraão, se junta a Paulo Remy, um dos grandes responsáveis pelo Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Então, foi apresentado ao COF nessa quinta-feira um projeto ou 2 projetos da SAF da Lusa associado a um grande projeto imobiliário de transformação do Canindé. A Portuguesa vai se inspirar no Palmeiras para fazer do Canindé um dos principais estádios arena, com uma série de receitas advindas de shows e eventos. E o Paulo Remy, que era o parceiro do Walter Torre na transformação do Allianz Parque, está absolutamente envolvido nesse projeto. Foi por conta desse projeto imobiliário que a SAF da Lusa passou a se tornar algo viável para o Grupo Águia. Esses 2 projetos associados devem ser assinados na próxima segunda-feira. É uma pré-assinatura, um início de conversas para que num período de 60 a 90 dias todas as cláusulas estejam regularizadas para que possam passar sob a aprovação do Conselho Deliberativo e também do COF da Portuguesa. Dívidas da Lusa totalmente zeradas se esse projeto for para frente, o Canindé absolutamente reformado, modernizado e se transformando num palco de shows, de eventos, um dos principais cartões de visita do estado de São Paulo. Tomara que essa história vá para frente, vejo a Portuguesa mudando de patamar e voltando a ser ou a viver seus melhores dias se esse projeto andar. Só para completar sobre a Lusa, a Portuguesa conseguiu se livrar de um leilão, mais um,
do qual seria submetido o terreno onde está o Canindé, tudo por conta de uma dívida com um ex-funcionário da Lusa. A dívida era de 70 mil, houve um acordo com esse ex-segurança e não há mais risco de leilão do Canindé. Bora falar agora sobre o Flamengo, que conseguiu uma vitória importante contra o Bolívar por 2-0. Jogo no Maracanã, Luiz Araújo marcou no primeiro tempo, finalzinho da partida Léo Pereira fez 2-0. Mas dá para dizer que existe muita preocupação no Flamengo para o jogo da volta marcado para a altitude de La Paz na próxima quinta-feira. Além de ter de segurar essa vantagem por 2-0, o Flamengo pode ter muitos desfalques, a começar pelo ataque. Pedro saiu machucado, sentindo posterior da coxa esquerda. O Gabigol foi utilizado no lugar dele e também não conseguiu terminar a partida por conta de uma lesão na mesma região. Gerson de la Cruz e Varela sofreram com cãibras. Já Eric Pulgar sentiu o adutor. Matias Vinha, que não foi a campo, teve divulgada a sua lesão. Ele havia se machucado recentemente e o Flamengo confirmou uma fratura na tíbia, rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, não atua mais nessa temporada. É o segundo problema grave. Vale a lembrança de que Everton Cebolinha também se machucou e não joga mais na temporada. Diante de tantos problemas, o Flamengo busca reforços de forma imediata, embora não vá poder contar com possíveis contratações para a partida da volta contra o Bolívar, jogo extremamente complicado. Mas vale a lembrança de que o Flamengo já fez 7 jogos na altitude boliviana, em La Paz, Oruro, Potosí e Cochabamba, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Apenas uma derrota aconteceu por 2 ou mais gols de diferença, aquela derrota por 3-1 para o mesmo Bolívar em 1983. Se perder por 2 gols de diferença, o Flamengo leva a decisão para pênaltis. O rubro-negro só seria eliminado se perdesse por 3 ou mais gols. Você acha que dá para o Flamengo? Usa o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o empresário de Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade, da LDU. Santiago Meirelles me contou nessa quinta-feira que o Vasco fez proposta oficial e que o Flamengo sondou a situação do atleta. Alex Arce é aquele jogador que chegou a negociar com o Corinthians, existia otimismo no timão em relação ao acordo, tudo porque o Alex Arce pretendia jogar no Brasil. A LDU foi intransigente, exigiu 4 milhões e meio de dólares por 80%, sem acordo. O Corinthians já encaminhou a contratação de Héctor Hernandes, português de 28 anos de idade, que estava jogando no Chaves, português não, espanhol de 28 anos de idade, que jogava no Chaves de Portugal. Pois bem, nessa quinta-feira eu conversei com o Santiago Meirelles e ele afirmou que o Vasco fez a seguinte proposta: empréstimo até o fim da temporada, o Vasco paga uma compensação financeira e se pintar proposta pelo Alex Arce nesse período e a LDU quiser vender, não precisa pagar nada ao Vasco por taxa de vitrine. A LDU só devolve a grana do empréstimo. A LDU ainda não se manifestou sobre essa possibilidade, mas vejo com poucas chances de acontecer, até porque a LDU não pode se desfazer do seu principal jogador, especialmente por empréstimo. Já o Flamengo, segundo o empresário, fez uma sondagem para entender as condições, tudo por causa da chance iminente de o Gabigol deixar o clube. A tendência é que o Gabigol fique somente até dezembro, e agora por conta da situação do Carlinhos, que é um cara que não conseguiu se firmar no rubro-negro. O Pedro é o grande titular. Só para arrematar, perguntei se o Corinthians ainda tinha alguma possibilidade de negociação. Santiago Meirelles disse que não e revelou que o Atlético Paranaense e o Fluminense também tentaram conversas. Com o Atlético Paranaense a negociação já está descartada, não houve acerto entre os times. Preciso falar agora sobre o São Paulo. O tricolor negocia com 2 bancos digitais o espaço na Manga, a única propriedade que segue livre no uniforme tricolor. São Paulo que já tem 6 parceiros comerciais que garantem 98 milhões de reais, valor anual. É o maior acordo, é a camisa mais valiosa da história do São Paulo. Nunca o tricolor havia chegado tão longe com cifras relacionadas a patrocínio e marketing. E olha que nesse valor eu nem estou incluindo a Under Armour, que é a fornecedora de material esportivo do São Paulo desde o início do ano. Com a Under Armour, os vencimentos do tricolor vão ultrapassar 130 milhões. Sobre os bancos digitais que querem ocupar a Manga, são 2 concorrentes que disputam a condição e esse espaço. E essa disputa, esse leilão, favorece o São Paulo. O tricolor tem tentado estimular ainda mais esse leilão para faturar o máximo possível. A tendência é que o acordo aconteça nos próximos dias. O São Paulo vai aguardar pela melhor proposta para submeter
esse parceiro a aprovação do seu conselho deliberativo para que a partir daí o acordo possa ser firmado. Só para lembrar, com esses 98 milhões fixos que o São Paulo já tem, o Tricolor hoje tem a segunda camisa mais valiosa do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo, que fatura acima de 150 milhões de reais. Só para completar, o Corinthians, depois da perda da Vaidebet e o Palmeiras, que estacionou nos 81 milhões de reais, aparecem atrás do São Paulo. Quero falar agora sobre as prioridades do Cruzeiro para 2025. Alexandre Matos já está no mercado em busca de contratações. São 4 jogadores que precisam chegar. Um lateral direito para disputar a posição com o William, um zagueiro. É possível que essa vaga seja ocupada por Vidalba, que já está no clube, mas por empréstimo. A opção de compra é de 4 milhões de reais, negociação junto ao Argentino Júnior. O Cruzeiro ainda busca mais um meia atacante, alguém que jogue ao lado do Matheus Pereira ou que concorra com o grande craque do time, e mais um ponta. A avaliação interna de que faltam jogadores de velocidade para o Cruzeiro. Arthur Gomes hoje é uma oportunidade, é uma alternativa. O Gabriel Veron, machucado, não tem sido útil e falta jogador na percepção da diretoria para essa função. O Cruzeiro chegou a conversar com o Michael, entre outros, mas não conseguiu fechar com ninguém. A ideia de todos esses reforços é apenas para 2025. A alegação é de que o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, já fez todos os investimentos possíveis para 2024. Cruzeiro que completou seu terceiro jogo sem vitória nessa quinta-feira, derrota por 1-0 pro Boca Juniors na Bomboneira. Primeiro tempo equilibrado, segundo tempo horroroso. A Raposa vai precisar reverter a derrota na próxima quinta-feira no Mineirão para se classificar para as quartas de final da Sul-Americana. Bora falar agora sobre o top 9 do programa de sócios torcedores do país. Tem algumas atualizações importantes. Palmeiras é o primeiro colocado, quase 200 mil sócios torcedores. Na manhã dessa sexta-feira eram 199.908 sócios. Palmeiras garantiu 62 mil novos sócios torcedores ao longo de 2024. Enorme acréscimo que está muito associado ao Palmeiras Pay, um programa que garante aos sócios torcedores cartões de crédito e débito. 36 milhões de reais arrecadados somente nos 6 primeiros meses do ano com o Avante, como é chamado o programa de sócios torcedores alviverdes. Segundo lugar do Internacional, 143 mil sócios. Terceiro lugar do Grêmio, 120 mil. E aqui vem uma novidade, o quarto lugar é do Atlético Mineiro, 101 mil sócios. O Galo acaba de ultrapassar a marca dos 100 mil sócios torcedores. Eram 79 mil em junho, quando o Galo criou uma categoria dentro do seu programa Galo na Veia, essa categoria gratuita, garantindo esse enorme acréscimo. Quinto lugar do Cruzeiro, 83 mil sócios torcedores. Flamengo, que não atualiza seu programa de sócios torcedores há bastante tempo, aparece em sexto com 80 mil. O Bahia é o sétimo, 74 mil. O Vasco, o oitavo, com 63 mil sócios torcedores. Nono lugar ocupado pelo Botafogo. Corinthians não tem divulgado o seu programa de sócios, estou em busca do número. Posso contar que o Fluminense aparece com 55 mil sócios, o São Paulo com 53 mil e o Santos com 47 mil. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que especula-se está atrás do zagueiro do River Plate e consultou um lateral esquerdo da seleção argentina. Quero começar trazendo uma notícia que vem da Argentina. O portal El Crack Deportivo afirma que González Pires, zagueiro de 32 anos de idade do River Plate, foi mais um pedido do técnico Ramon Dias. O argentino que comanda o timão anda bem incomodado com a falta de contratações e fez uma série de pedidos, de exigências em relação a atletas. A história do Gonzalo Pires é interessante. Ele era titular absoluto do River com o De Michelis. Houve uma troca no comando do clube e Marcelo Gallardo deixou o Pires no banco de reservas. E é isso que permite a especulação de que ele deixará o clube e o Estudiantes. Lá da Argentina também tem interesse, mas para o Pires hoje seria mais negócio trocar o River Plate por outro clube que não da Argentina, até para não cair na concorrência de um rival, esse tipo de coisa. Atleta que surgiu na base do River Plate, jogou Mundial Sub-17 e Sub-20, esteve nos Jogos Pan-Americanos e passou a rodar na Argentina e no exterior. Atuou pelo Genk, depois voltou para jogar no Arsenal de Sarandi, no Estudiantes, foi pro Atlanta United, esteve no Tijuana e no Inter Miami. Volta para a Argentina para atuar pelo River Plate em 2022, tem contrato até dezembro de 25. Pergunta que eu quero deixar para você é: o Corinthians hoje tem 5 zagueiros, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano. Você acha que há necessidade da contratação de mais um defensor? Só para completar a busca por lateral esquerdo,
Blog do Macedo, que é hoje o jornalista mais próximo do presidente Augusto Melo, informa que o Timão consultou Marcos Acunha, jogador de 32 anos de idade, lateral do Sevilha, campeão na última Copa do Mundo pela Argentina, tem também 2 títulos de Copa América. Jogador muito esforçado, muito voluntarioso, não é um craque de bola, mas tem suas qualidades. Atua pelo Sevilha, mais 1 ano de contrato por lá, avaliado em 18 milhões de reais. Não houve uma proposta, e sim uma consulta alvinegra ao Sevilha e ao staff do atleta. E você, o que pensa sobre contratações no Timão? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!